Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês. Vou pedir para o pessoal lá da mídia colocar para mim os slides. É uma grande alegria estar aqui nessa igreja. Igreja linda, igreja dinâmica. Gente, nós chegamos ali, estacionamos ali e já vimos essa grandiosidade que essa igreja está ficando, né, gente? Vocês estão chiques demais, viu? E esses janelões, aí a Idélia me levou no prédio, conheci o prédio, um prédio lindo. Lá em cima tem uma vista para a lagoa. A gente não pode falar que a gente fica com inveja, porque, né? Mas vou falar com vocês que especial, que igreja linda. Uma igreja dinâmica, sei que teve feira missionária alguns dias, pastor. É isso mesmo? Me conta aqui um negócio, teve barraquinha? Teve. Do Nordeste. Como é que foi a barraca do Nordeste, gente? Sabe por que eu não vim? Porque eu perguntei para ela se ia ter acarajé. E ela me disse que não ia ter. Teve acarajé? Mas teve cuscuz. Ah, mas dá para fazer uma outra feira e chamar a gente, não dá? Hoje, Deus me deu o desafio e o privilégio de estar trabalhando na Convenção Batista Mineira, coordenando a gerência de crescimento cristão da convenção, é o braço educacional da convenção, e eu também quero testemunhar que essa igreja é uma bênção para a convenção, né? Idélia e pastor Joselito sempre estão participando de vários eventos ali. Esse ano estiveram com a gente na Academia Pastoral, ali um ano. Também semana retrasada, não, mês passado, final do mês passado, estava Idélia e Rejane, a Djane, participando com a gente ali no Espontaneidade, e a gente vê, né, a ação de Deus aí. Eu quero trazer um abraço ali da convenção, do nosso presidente, pastor Sandro, também do nosso diretor executivo, pastor Márcio. Como educadora também, uma alegria ver um mês, né, Idélia? Vocês estão de parabéns, viu? Carla, 10, porque um mês inteiro para uma igreja, tantas igrejas, terminando com a escola bíblica, e vocês destinaram um mês inteiro para a escola bíblica. Me conta aqui, levanta a mão, quem faz parte da escola bíblica aí? Levanta a mão para mim. A igreja em massa, olha, vocês estão de parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida também de todos os educadores dessa igreja. Quero falar também que eu estou me sentindo um pouquinho em casa, sabe, gente? Porque, primeiro, Nordeste, né, gente? Aqui vocês já viram que Minas Gerais é invadido por nordestino, é isso mesmo? Só tem esses dois nordestinos aqui? Tá cheio? Levanta a mão também os nordestinos. Oxente! Agora, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Além do Nordeste, nós temos uma longa história com o casal pastoral de vocês. Eles me conheceram antes de eu vir a existir. Não são Deus, não, mas eles me conheceram antes de eu vir a existir. Né? São amigos dos meus pais, ali desde a Bahia, antes do seminário. Foram para o seminário juntos, né, pastor Joselito. Ali eles têm muitas histórias para contar. E depois, mais tarde, trabalharam um tempo conosco ali no Barro Preto, serviram ali e foram bênção para a gente. Agora, deixa eu contar, vocês estão rindo dessa Brasília amarela, não estão? Mas isso não é obra minha, não, viu, gente? Isso é obra do pastor de vocês. Ele foi convidado para ser o preletor da noite de despedida do meu pai. Meu pai foi pastor ali no Barro Preto por 38 anos. E quando começamos a orar a Deus sobre esse culto de despedida, e como família pensar num nome, né? Minha mãe conversou com meu pai qual nome seria para convidar, e não veio outro nome a não ser o pastor Joselito. Pelos anos de amizade, pelo companheirismo, pela admiração que meu pai sente por ele. Então, ele foi o nosso preletor, ele está aqui. E naquela noite ele fez a gente rir muito, porque ele fez essa Brasília amarela, foi uma montagem super mega especial dele, da história dos meus pais. Né? Eles viajaram muito nessa Brasília amarela, pastor? É isso mesmo? E do Rio para a Feira de Santana, eles foram na Brasília amarela, ali está meu pai, minha mãe, e lá no fundinho meu irmão. Eu, nessa época, não tive o privilégio de viajar do Rio, já imaginaram? Sem ar-condicionado, sem nada, do Rio até Feira de Santana, numa Brasília amarela. E olha que naquela época nem tinha aquela musiquinha que vocês conhecem, da Brasília amarela. Nem tinha.
Então, eu registro aqui que eu estou me sentindo em casa, realmente. E registro aqui, pastor Joselito e Idélia, a nossa gratidão a vocês, o nosso amor por vocês, amigos de ministério, amigos de vida. Admiramos vocês e vendo isso aqui, a gente vê que Deus tem favorecido a vida de vocês e o ministério de vocês. Quero registrar também, aqui já foi apresentado, Noelma está comigo, uma parceira aí de vida, de ministério, e aí por onde a gente tem andado aí por Minas Gerais, Noelma está indo junto conosco, abençoando todo o ministério infantil, e agora ela está assumindo, orem pela vida dela, porque ela está assumindo ali a coordenação do Semear na Igreja Batista do Barro Preto. E Délia apresentou Esther também. Esther é a atual ministra de Educação Cristã da Igreja Batista do Barro Preto, fazendo um trabalho lindo. E comigo está meu marido, já foi apresentado também, meu companheiro, meu incentivador, aquele que Deus escolheu para estar do meu lado e tem sido um suporte que só o Senhor sabe. Temos 2 filhos, o João Gabriel e o Miguel Felipe, e louvamos a Deus por estarmos servindo a Ele em missão. Eu quero orar mais uma vez, antes da gente começar aqui a palavra. Pai, obrigado, Pai, por essa manhã gostosa, por esse clima de casa. E eu te peço, Senhor Jesus, que seja o Senhor mesmo a falar aqui, a estar aqui e a ministrar os nossos corações. Esconde-me sobre a tua cruz e que o teu Espírito Santo esteja aqui, Pai, atuando em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a Idélia me convidou para estar aqui, ela me disse sobre a capacitação, de 9 às 10. Então, acertamos o horário, tudo direitinho, papapá. E aí, depois, ela me mandou o programa. E aí, quando ela me manda o programa, está lá, capacitação, e depois uma palavra, que é essa palavra minha aqui. E aí, vocês conhecem aquele ditado, manda quem pode? Obedece quem tem juízo. Eu falei, ela mandou, pronto, eu vou ter que me enquadrar. E aí, ela me mandou também o tema, mais ou menos o que vocês estão trabalhando, que é um canteiro de obras, né? Chegando aqui, eu entendi exatamente o porquê do tema. Sobre construção, e eu fui entender um pouquinho. Como uma boa historiadora, porque minha formação é primeira história, eu fui stalkear vocês. Os mais velhos aí sabem o que é stalkear? Os mais novos sabem. Eu fui atrás de vocês nas redes sociais, nas mídias sociais. Pastor, eu vi os cultos, eu vi o Instagram de vocês, e eu vi o site e um pouquinho da história dessa igreja. Deixa eu ver se eu estou certa. Nós temos 38 anos de existência, é isso mesmo? Pastor Joselito tem mais de 10 anos aqui, é isso mesmo? Na história de vocês passaram, li também sobre os pastores que passaram por aqui, e li que em 2018, vocês viveram um momento difícil, não foi isso? Aquele templo construído pelos americanos, ele desabou. Não foi isso mesmo? Gente, eu ganhei nota 10, não ganhei? Eu estudei direitinho. Eu gosto de fazer esse exercício, sabe? De olhar para trás e ver tudo que foi construído e as pessoas que vieram antes de nós. E olhar para frente com a expectativa de tudo que virá. Olha aqui, tudo que virá. Com a expectativa de tudo que vai fazer. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase que eu sempre repito porque eu gosto demais. A vida, ela precisa ser vivida em perspectiva, em olhando para frente, mas ela só pode ser entendida em retrospectiva, olhando para trás. É esse exercício de olhar para frente e olhar para trás com gratidão e olhar para frente com tudo que virá, que nos dá 2 lições extremamente importantes, especialmente para nós que estamos envolvidos na obra de Deus, na construção de Deus, do que Deus está fazendo. A primeira delas é o seguinte: nada tem a ver com a gente. Pensa bem, vocês estão aqui pisando sobre tudo isso, com tudo isso, mas quantas pessoas vieram antes? Quantas pessoas bateram isso aqui, trabalharam aqui? Nós não fizemos isso aqui por nossa mão, tem gente antes, não tem nada a ver com a gente. A obra de Deus, o ministério que Deus nos chama, educadores, o que nós fazemos não tem a ver com a gente. Mas a segunda lição, que olhar para trás e olhar para frente nos mostra, é que tem tudo a ver com a gente. Sabe por quê? Porque Deus chamou, não foi fulano e ciclano para estar aqui hoje. Deus chamou, foi a gente.
E quem está batendo o chão, quem está batendo a laje, quem está levantando as coisas de um ministério hoje, somos nós, para aqueles que virão lá para frente. Esse exercício de olhar para trás e olhar para frente e pensar, eu quero entregar uma igreja, um trabalho, uma obra melhor para os próximos. Esse exercício de intencionalidade é chamado de legado. Quando a gente fala de legado, eu não sei vocês, todo mundo já ouviu essa palavra? Levanta a mão para mim, vamos ser bem participativo. Quando a gente fala de legado, a primeira coisa que a gente pensa é em morte, não é? Legado é aquilo que a pessoa que morreu deixou. Albert Modler, que é um reitor do Seminário Batista do Sul, nos Estados Unidos, foi o reitor, no seu livro Convicção para Liderar, ele faz uma outra definição de legado. Ele diz que legado é tudo que permanece depois que você sair. Tudo que permanece depois que você sair. O que isso quer dizer? Tem duas dimensões de legado. O macro tem a ver com as mudanças geográficas, as mudanças de vida. Quantos aqui, vão levantar a mão de novo, porque hoje vocês estão treinando a levantar a mão. Quantos aqui vieram de outra cidade para cá? Quantos vieram de outras igrejas? Veja bem, quantos aqui dentro, no ministério do pastor Joselito, já mudaram de ministério, servindo de ministério, saíram de um ministério para outro? Mudanças. Cada um de vocês, quantos aqui mudaram de casa? Você está vendo? Todos nós vivemos mudanças circunstanciais na vida. E sempre nós saímos de um lugar para ir para outro. Sempre que eu saio de um lugar para ir para outro, eu deixo algo. E o que eu deixei é um legado. Pense aí. Na igreja que você fazia parte, o que você deixou lá? O que você plantou e deixou? Nos ministérios que você participou, o que você plantou, deixou? Quando as pessoas se lembram de você, o que ela pensa? Mas ainda tem uma ideia micro de legado, que é a ideia do que eu deixo quando eu saio de uma reunião. O que eu deixo quando eu saio de um café com amigas. O que eu deixo, professores de escola bíblica e de crianças, quando eu saio da minha sala, do meu encontro com um aluno. Já perceberam que tem gente que consegue deixar na gente sempre a sensação de que a gente é valorizado? Ou de uma palavra de Deus. Tem gente que, ao contrário, já sempre deixa na gente um sentimento pesado de dificuldade. Esse é um legado micro, é o que eu deixo após eu sair de um lugar. Já que eu falei de Winston Churchill, eu vou contar uma história da mãe dele, Jenny. Conta-se que Jenny, numa noite especial lá em Londres, uma noite toda de jantares com ex-primeiros ministros, chiques demais, ela ia jantar 2 noites consecutivas com 2 ex-primeiros ministros da Inglaterra. Inteligentes, cultos, sábios, cada um deles. Na primeira noite, ela jantou com William Gladstone. Essa é uma história verdadeira. E aí, depois de sair do palácio, todos os repórteres foram atrás dela. Jenny, como foi jantar com William Gladstone? E ela falou assim, sabe como é que eu me senti? Eu me senti que eu estava diante da pessoa mais inteligente da Inglaterra. Todo jantar ele discursou, ele falou. Eu falei, meu Deus, esse homem sabe muito. Ele é o mais inteligente da Inglaterra. Então, na segunda noite, ela jantou com Benjamin Disraeli, outro ex-primeiro-ministro. E aí, ao sair, toda a imprensa perguntando, Jenny, e aí, o que você sentiu ao jantar com ele? Como é que você se relacionou com ele? Ela falou, olha, eu me senti como se eu fosse a mulher mais inteligente da Inglaterra. Porque ele deixou que eu falasse. Ele me perguntou da minha vida. Ele valorizou cada coisa do que eu falei. Olha que diferente. A mesma mulher. 2 homens deixaram sobre ela uma impressão diferente. E aí eu pergunto para a gente, o que a gente tem deixado? Um deixou nela a impressão de que ele era demais. O outro, de que ela era demais. Qual legado que depois das nossas conversas, dos nossos bate-papos, ou das nossas mudanças circunstanciais, o que nós temos deixado?
Quem me conhece sabe, as meninas que estão aqui sabem muito bem que eu amo biografias. Eu amo conhecer a história da vida das pessoas. Dizem que é sábio você aprender com os próprios erros, mas mais sábio ainda é o quê? Você aprender com o erro dos outros, né? Por isso que biografia é bom demais, gente. A gente vê o que a pessoa falha e tenta não falhar. A Bíblia, ela é um livro, dentre tantas outras coisas, é um livro de biografias. Ela conta sobre a vida de muitas pessoas. Paulo diz a Timóteo, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e, inclusive, o fato de Deus ter escolhido contar a vida, tintim por tintim, de alguns dos seus servos, servem para o nosso ensino. É um jeito da gente ler a vida deles e não repetir, ou então repetir ações deles. Estima-se que na palavra de Deus tenha cerca de 526 personagens no qual Deus descreve a vida deles. Desses, outros são muito citados em genealogias, que é aquela parte da Bíblia que todo mundo adora ler. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu, como diz um outro antigo aí. E a gente vai lendo um atrás do outro. Gente, não sei, uma vez eu escutei uma história, não sei se ela é verídica, talvez o pastor Joselito já até tenha contado aqui, de um diácono, um rapaz estava tentando evangelizar o chefe, trouxe ele, conseguiu trazer ele na igreja. E aí, no dia, o pastor teve um problema, não pôde pregar. Aí ele começou a suar, não vai ser o pastor que vai pregar, não vai ser. Aí o diácono veio, porque ele foi pregar. Os diáconos aqui são gente boa, não são? Todos estão preparados para pregar. Esse também estava. Chegou, abriu a Bíblia e leu todo um capítulo de genealogia. Um atrás do outro, um atrás do outro. Fulano gerou tantos filhos, viveu tantos anos, morreu. Ciclano gerou tantos filhos, viveu... Não. Terminou, ele falou, dita a palavra de Deus. Amém. E sentou. O moço que estava tentando evangelizar o chefe falou, meu Deus do céu. Aí veio um outro senhor na frente e falou, quem aceita Jesus depois dessa palavra edificante? O chefe não levantou a mão? Levantou a mão, veio para frente, porque a palavra fala por si mesma. Veio para frente, aceitou o Senhor Jesus. O rapaz ficou nervoso, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está fazendo. Aí perguntou, por que você aceitou o Senhor Jesus? Ele falou, o quê? A vida é um sopro. A gente vive um dia, a gente tem filho, a gente morre outro dia e acabou. Então a gente tem que aceitar Jesus. Olha bem. Genealogias têm seu papel, mas há biografias inteiras na palavra de Deus que são apenas uma frase. Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Olha que coisa mais linda. O que a gente sabe de Enoque? A gente sabe com o que ele trabalhou? A gente sabe qual que foi a vida dele? Não, a gente só sabe que ele andou com Deus. Há outros em que Deus utiliza capítulos. Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles estão resumidos em um livro só, que é Gênesis. A vida dele está resumida ali em Gênesis. Moisés, sua vida está resumida em Êxodo. Há alguns em que recebem até o nome do livro com a própria vida. Quem pode ser? Ruth, Esther, Esdras, Neemias, Josué. Nem sempre o livro conta só sobre a vida deles, mas o livro não dá o nome deles. Agora, teve um servo do Senhor, em que parece que o Senhor se deteve sobre ele. E ele quis mostrar para cada um de nós tudo o que acontece na vida desse servo. A vida dele, dos seus descendentes, é descrito em 6 livros. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E a essa altura você já pode imaginar de quem que eu estou falando. Quem é? Davi. Eu não gosto muito de séries, não gosto muito de maratonar séries, mas séries que têm a ver com biografias e com vida real, eu gosto. E tem uma no Netflix chamada The Crown, já ouviram falar? Que fala sobre a vida da Rainha Elizabeth, em que eu maratonei. Eu assisti tudo, porque eu gosto de saber da vida da realeza. Não é fofoca não, gente, é saber da vida da realeza. Pois bem, cada nova temporada que sai do The Crown, os tabloides americanos, os tabloides ingleses, chegam e sempre ficam falando, indo atrás das realezas para saber o que eles acharam. E eles sempre falam, é mentira. Tudo que está falando ali é mentira, porque estão contando fatos da vida real, mas eles falam que aquilo é mentira. A Bíblia não é Netflix, mas o nosso Deus escolheu uma dinastia e um rei para contar passo a passo da vida dele.
O Senhor Deus não poupou nenhum detalhe da vida de Davi. Ele expôs, já pensou, você e eu, com a nossa família sendo exposta da maneira com que Davi foi? Mas havia um propósito. Ele escolheu expor cada detalhe, erros e acertos, vitórias e fracassos. E ainda assim, ao sintetizar a vida de Davi, assim como Enoque foi sintetizado, como ele andou com Deus e Deus para si o levou, ao sintetizar a vida de Davi, o Senhor Deus disse, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ao pensar em construções, ao pensar em vidas, ao pensar em amor à palavra, educadores hoje, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, testemunhando em Antioquia, quando ele faz toda uma pregação. E ele diz o seguinte sobre a vida de Davi. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Olha que testemunho mais lindo. Não era nada, Davi entendeu que não era nada sobre ele, o tempo em que ele passou na terra. Mas também era tudo sobre ele, porque era tudo sobre apontar para Deus. A tal ponto que o apóstolo Paulo testemunha, ele serviu a Deus em sua geração. No tempo dele, se o tempo dele fosse 2023, lá poderia ser dito sobre ele, ele serviu a Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E por isso, deixou grandes legados. Em seu livro Liderança Espiritual, Henry Blackaby, o autor de Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele escreve também Liderança Espiritual, e ele aponta como você vê um servo de Deus frutífero, como você vê que Deus está abençoando um ministério, um trabalho, uma obra, um professor de escola bíblica, um professor de crianças, um líder de música, um pastor, como que você vê? Uma das formas é vendo frutos visíveis do seu trabalho. Deus confirma seus servos. Na sua casa, ele dá favor e dá graça. É isso que ele fala. Frutos visíveis nem sempre tem a ver com números. Mas muitas vezes tem a ver com mudança de vida. As pessoas que estão perto mudam de olhar. Esses servos são capazes de levar a pessoa de um lugar para mais perto de Deus. E ao analisar a biografia de Davi, nós encontramos muitos frutos visíveis de uma construção da vida dele. Muitos frutos que a gente fala, uau, esse homem fez muita coisa. Na palavra de Deus, hora após hora, a gente lê dentro da vida de Davi. Porque o Senhor era com ele, porque a mão do Senhor era com ele. Portanto, quando ele era pastor de ovelhas, ele era tão bom que ele matava ursos e leões. Não sei se todo pastor de ovelha dava conta de matar ursos e leões. E ele se fortificou tanto que ele foi lá e matou o gigante. Como arpista, ele era tão bom arpista, que de todo Israel procuraram um músico para tocar para Saul, para o rei. E quem encontraram? Davi. Depois ele foi promovido a guerreiro, e como guerreiro, ele foi tão bom, que depois das campanhas militares, vocês lembram a musiquinha que cantavam? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Em tudo que ele fazia, ele era excelente. Até mesmo nos piores anos da sua vida, quando ele estava escondendo entre as cavernas, por causa da busca de Saul, ali onde é um tempo que parece ser improdutivo, de fuga, ali ele formou um exército leal, ele treinou, e 600 homens, o acompanharam ali. Mas sem dúvida, os frutos melhores da vida de Davi, os maiores, os mais importantes, vieram depois que ele assumiu o reinado. 7 anos em Hebrom, 33 anos em todo Israel, quando ele foi rei. E o que a gente sabe dos grandes frutos das construções lindíssimas de Davi? A primeira delas, assim que ele assume o reinado, ele tem uma vitória militar enorme. Ele conquista uma cidade importante. Qual foi? Jerusalém, o Monte Sião. A cidade que é chamada até hoje de cidade de Davi. E ali, como um grande rei, ele estabelece a capital de todo o Israel. Até hoje, Jerusalém é o centro religioso de todo o mundo. Naquela época, era o centro religioso e político. Foi esse homem, sobre a liderança dele, que ele consegue erguer uma cidade inteira. Segundo, ele como um grande líder, ele consegue montar uma equipe dos sonhos.
Ele tinha o melhor exército. Ele tinha 30 homens. Gente, leitores da Bíblia, não deixem de ver o que os grandes, os guerreiros de Davi faziam. Porque a palavra fala que teve um que lutou, matou mais de 1000 filisteus com a espada na mão. E a espada ficou tão colada que agarrou na mão. E ele matou todos eles. Outros com uma guilhada de boi. Eles eram corajosos e faziam tudo. Eram ótimos. Mas não parou por aí. Foi Davi quem estabelece o ministério levítico. Lá em Moisés fala tudo que os sacerdotes tinham que fazer, certo? Só que depois vieram juízes, tudo isso acabou. A Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. E agora é necessário estabelecer o que nós fazemos no culto. Pessoas para fazer a introdução, pessoas para acolhimento, pessoas para o louvor, pessoas para a escola bíblica. Sabe toda essa divisão? Quem faz foi Davi. E Davi fez essa divisão, estabelecendo 24 horas de adoração. Gente, tudo ali foi ele quem estabeleceu. Ele tinha uma equipe completa dos sonhos. Homens consagrados ao Senhor. Grande local, Jerusalém. Grande equipe servindo a ele. Além disso, ele ampliou as áreas de domínio. A extensão do território de Israel, ele era um guerreiro, era, na época de Davi, 3 vezes maior do que Israel é hoje. O pastor vai falar hoje sobre as guerras de Israel. Eram 3 vezes maior. Ia do Egito, da fronteira do Egito, até a fronteira da Babilônia. Compreendia Jordânia, Síria e Líbano. Países hoje em guerra contra Israel. Tudo isso no reinado de Davi. Muitos legados. Além disso, como um grande líder, ele tinha projetos. Todo mundo sabe hoje sobre liderança que um líder tem que ter visão, tem que ser visionário. E ele tinha projetos futuros. Qual foi o maior projeto de Davi? A construção do templo. Ele realizou essa construção? Não, Deus não permitiu. Mas se vocês se lembram que foi ele quem idealizou. Deus deu a ele todo o modelo, ele desenhou. Ele foi um arquiteto. Mas não parou por aí. E a matéria-prima? Foi ele quem conseguiu. E a matéria humana e o recurso humano, quem iria trabalhar? Foi ele quem foi atrás. Ele levantou, ele fez um discurso. Pessoal, a gente precisa trazer. E as ofertas, ele chamou todo mundo, fez um grande sermão e falou, tragam ofertas. E ele mesmo deu a oferta. Ele deixou tudo pronto para o seu sucessor. O 5º grande legado de Davi foi preparar um sucessor. Dizem que sucesso é sucessão. E ele preparou o sucessor. Qual foi o sucessor de Davi? Quem? Salomão. Deus havia escolhido Salomão, mas aí o que Davi faz? Ele chama. E ele bate um papo. Vocês lembram do papo que ele bate com o filho dele? Ele fala, filho, sê homem. Sê valente. Meu filho, faz a obra do Senhor. Não se desvie do compromisso com o Senhor. Viva com o Senhor. Ainda falou sobre pendências. Resolve o que você vai fazer com Joabe. Resolve o que você vai fazer com Simei. E por fim fala, meu filho, construa o templo. Ele já tinha deixado tudo pronto. Davi, como um líder, como um servo de Deus, ele construiu um império. Um grande território. Uma grande capital. Um grande templo. Um grande sucessor, uma grande equipe. Uau, que legado. Mas eu penso que não foi por isso. Não foi por isso que Paulo diz que ele cumpriu a parte dele com um propósito na sua geração. Tem um ditado que diz que quando você parte, parte. Depois da morte de Davi, cada uma dessas estruturas, dessa grande construção deles, foram desmoronando uma a uma, ano após ano. A começar por Jerusalém. Após a morte de Davi, Jerusalém foi tomada 12 vezes. Foi sitiada mais de 20 vezes. Atualmente está sendo bombardeada. O domo de ferro está lá, defendendo Jerusalém. Aquela cidade linda. Eu sei que o pastor Joselito ia para lá agora, né? Já foi lá. Aquela cidade que o senhor conhece é a cidade extremamente raiz de Davi? Não é mais. Nós não podemos ver hoje aquela cidade exatamente como era nos tempos de Davi. Até porque lá tem mesquitas hoje. Tem
elementos de outras culturas colocadas ali. A super equipe de Davi, o que nós lemos nos livros proféticos é Deus denunciando que sacerdotes, escribas e levitas estavam corrompendo aquela super equipe santa que estava ali se dedicando. Muitos deles caíram na corrupção. O exército foi derrotado muitas e muitas vezes. O território grande e enorme foi sendo tomado dia após dia, rei após rei, descendente após descendente de Davi. Foi sendo tomado a ponto que foi todo dominado e todo Israel sai dali. O templo, lindo e maravilhoso e suntuoso, nós sabemos que em 586, Nabucodonosor destrói aquele templo. Eles passam 70 anos longe, retornam, reconstrói. O segundo templo não ficou tão bonito quanto o primeiro, mas esse também foi destruído. E o que a gente tem hoje lá? O que tem hoje lá do templo? O quê? O muro das lamentações. Por fim, o sucessor, o grande sucessor, Salomão, não segue o caminho do seu pai. Começa muito bem, termina mal. Se envolve com mulheres. Seu neto, Roboão, aceita conselhos que não eram para ser dados. E aí o reino se divide. E aí nós vemos uma sucessão de rei após rei, descendente após descendente de Davi. A gente lê na palavra o quê? E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu gosto muito de um texto de C.S. Lewis que diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Entendam, todo o legado visível de Davi, tudo que se podia tocar, hoje nem eu nem você podemos ver. A Jerusalém não é a mesma, os sucessores não continuaram os mesmos, o templo não está mais lá, todo o legado visível não pode ser visto. Dentro de uma obra, o fundamento é a parte mais importante. Todo mundo aqui sabe, pastor, me conta aqui, para levantar um prédio tão grande desse, teve que fazer o quê? R$126 tubulões afundados em alicerce. Por que 10 metros de profundidade? Porque precisava encontrar o terreno firme lá embaixo, não é isso? Apesar da gente não dar valor ao fundamento e ao alicerce, obra nenhuma fica de pé se não for o fundamento e o alicerce. Eu nunca construí uma casa, mas eu fico imaginando que quem constrói, compra o terreno, faz lá, vê lá o desenho de como vai ficar a casa, como deve ter sido aqui, a gente fica vibrando e sonhando. E enquanto vai colocando os 126 tubulões para baixo, a gente fica, não está vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Quando é que a gente começa a ficar empolgado? É quando o negócio começa a levantar aqui, não é? Quando as paredes começam a subir, quando a gente vê janelas, quando a gente vê tudo. Mas se não for os 126 tubilhões encostando na rocha, nada fica em pé. Salmo 18, Davi conta um pouquinho do que significa a vida dele e do que foi o legado dele de verdade. Ele fala, o Senhor é a minha rocha. Se tudo o que ele construiu para cima desmoronou após a partida dele, é tudo o que ele construiu para baixo. Cada um dos 126 tubulões que ele foi marcando, quando ninguém via, porque era invisível, quando ninguém via, foi que perdurou o legado de Davi. Se é nos livros históricos que nós vemos o legado visível dele, é nos livros em Salmos que nós vemos o legado invisível dele. Billy Graham, o grande evangelista do século XX, sabe o que ele fala? Ele falou, ele lia todos os dias a Bíblia, mas todos os dias ele lia 5 capítulos de Salmos. Se Salmos tem 150 capítulos, 30 dias no mês, todos os meses ele lia Salmos inteiro. Por quê? Ele disse que Salmos ensinava a ele a como se relacionar com Deus. Davi é autor de cerca da metade dos Salmos. Ele é um grande professor de escola bíblica, professor de vida, professor de relacionamento com Deus. Ele ensina o Billy Graham e ele ensina a mim e a você. Nós não vemos Jerusalém, todos aqueles edifícios que ele construiu, mas você e eu temos a Bíblia aí.
E você e eu vemos hoje o legado invisível de Davi. Firmando seus alicerces na rocha, a gente vai dar uma volta aqui nesse legado. Diante da revelação de Deus, por meio das coisas criadas, porque Deus se revela também por meio das coisas criadas, Ele nos ensina a contemplação. E aí no Salmo 8 ele fala, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico o teu nome em toda a terra. Não é isso que ele fala? Quando olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Ele chama a mim e a você a contemplação. Diante da revelação de Deus por meio da palavra, da lei, ele diz no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele ensina a mim e a você que sem a palavra nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Do seu relacionamento com Deus surge a compreensão do que é a onipotência e a onisciência de Deus. E nós hoje cantamos o legado dele, as músicas dele. Quer ver? Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do seu amor. Conhecem essa música? Salmo 139. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, qualquer lugar Deus está ali. Legado de Davi para mim e para você entendermos que Deus está em qualquer lugar. Quando a Arca da Aliança, símbolo maior da presença de Deus, chega até Jerusalém, lembra que ele sai cantando e dançando atrás da arca? Ele compõe uma música que nós cantamos hoje, não com a mesma melodia. Antiga, não sei se vocês vão lembrar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, bem dizer. Vocês cantam afinadinhos. Vocês estão cantando que um homem há 3.000 anos atrás escreveu. Entendem a grandeza desse legado? E ele termina a música cantando, glória e majestade estão diante dele. A glória e a majestade é porque a arca tinha chegado ali. É isso que o texto bíblico, em 1 Crônicas 16, 23 a 27, nos conta. Ao passar pelo sofrimento, Davi nos ensina como passar pelo sofrimento, quando ele estava escondido na caverna, ali, separado de tudo e de todos. Ele nos ensina que ao sofrimento nós temos que nos apresentar diante de Deus de verdade, e falar, Deus está sofrendo, está doendo, está difícil. E ele compõe o Salmo 142, que a gente também canta no Inário para o Culto Cristão, eu não sei se vocês conhecem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Olha que fala. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ele está nos ensinando que diante da aflição a gente não foge de Deus. A gente vai até Deus e fala a verdade, está doendo. Expõe a crítica. Esse professor nos conta que quando peca, nós devemos confessar, nos humilhar e nos quebrantar. Ele pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E então ele compõe o Salmo 51. Contra ti somente pequei e fiz o que os seus olhos parecem maus. Limpa-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mais para frente fala, cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito inabalável. E aí no final ele fala, porque a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Dos 126 turbilhões que ele foi cavando para baixo sozinho quando ninguém viu, ele foi erguendo um legado que eu e você pisamos em cima hoje. Que sobre as palavras dele nós somos edificados. Diante das tentações, porque nós sofremos tentações. Qualquer pessoa que elogia a gente, rapidinho nosso coração se infla, não é não? Nosso nariz se levanta. Imagina esse rei poderoso, multitalentoso, ele tinha todo mundo elogiava ele. Davi escreve então o Salmo 131. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em assuntos grandiosos demais para mim. Senhor, de certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada com a minha mãe e a minha alma comigo.
Espera, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. O que ele está dizendo? Senhor, eles me elogiam, mas eu não estou orgulhoso. Senhor, eles me elogiam, mas a minha alma, quando quer ficar animada, eu falo, você não é nada. Por fim, Davi escreve Salmo 23, junto com João 3,16, um dos mais conhecidos, e que muita gente se aninha, porque ele traz a visão de um Deus que antes era distante para um Deus próximo, o Deus que é pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fico pensando se eu e você, a gente tivesse aquela oportunidade que a Jenny teve de almoçar, de jantar com os ex-primeiros ministros, mas se a gente pudesse escolher jantar com Davi, como será que a gente se sentiria depois desse jantar? Com certeza, eu não sairia de lá pensando, ele é demais. Com certeza, eu não sairia de lá pensando, eu sou demais. Mas eu acho que eu sairia de lá pensando, Deus é demais. Porque o maior legado de Davi foi apontar para o alto. Quanto mais ele cavou para baixo, mais ele apontou para o alto. Eu quero terminar, concluir, contando para vocês um testemunho pessoal. Meus pais me ensinaram muito, cada um deles à sua maneira. Mas hoje eu queria falar sobre a minha mãe. Alguém que marcou, que teceu. Porque mães, cada um que é aqui mãe e avó, saibam que vocês têm um papel muito além do falar. O viver de vocês ensina muito. Minha mãe moldou meu relacionamento com Deus em muitos sentidos. Na minha infância, muitas e muitas, infância e adolescência, muitas e muitas foram as vezes em que eu entrei dentro do quarto dela, de repente, ela estava em cima da cama, chorando diante das Escrituras. Falava, mãe, por que você está chorando? Filha, o amor de Deus me constrange. Minha mãe não é uma mulher de chorar, mas diante de Deus ela chora, e muito. Nas nossas viagens à Bahia, já não mais na Brasília Amarela, à noite, ela falava, Arlécio, desliga a luz, desliga a luz. E aí a gente via aquele céu estrelado, em plena estrada. Ela pedia para desligar a luz, e a gente morria de medo. Mas ela falava, filha, olha para o céu, olha para o céu. Olha o tamanho de Deus. Ela me ensinou a contemplação. Hoje, mais cedo, eu comentei com os professores de EBD de um episódio do meu pai, com câncer. Meu pai teve 2 episódios. E no primeiro episódio dele com câncer, ele teve um câncer de intestino, grau 4, agressivo. Era previsto 8 horas de cirurgia para a retirada total do tumor. Depois ele fez 6 meses de quimioterapia. Mas as 8 horas passaram para 9, para 10, para 11. E eu estava com ela ali aguardando. E nada, ninguém da equipe médica faltava para falar para a gente nada do que tinha acontecido. O que estava acontecendo, como é que estava indo. E o nosso celular, a igreja inteira mandando mensagem. E aí, como é que tá? Como é que tá? E a gente ficando tenso. Então a médica dele sai, a médica que operou o intestino. Chama a gente e fala o seguinte, olha, o que a gente viu, a gente abriu e o que a gente viu não foi bom. Nós vimos pontos espalhados por toda a parte interna dele, o que indica metástase. O grau é grande e o que indica é metástase. A médica voltou, minha mãe olhou para mim e falou, Andréia, isso vai ficar entre eu e você, entre mim e você. Ela voltou para terminar a cirurgia. Depois dessa hora, foram mais 3 horas de cirurgia. Ela começou a marchar naquele hospital inteiro, a andar, recitando um salmo atrás do outro. Um salmo atrás do outro. Um salmo atrás do outro. Porque dentro do coração dela tinha impregnado a palavra. E o que transbordava dela era a palavra, ainda que no sofrimento. Quando ele saiu, foi então para o CTI, para a UTI. Eu falei, mãe, a gente precisa dar algum comunicado para a igreja, a gente precisa falar alguma coisa. Eles saíram, vamos escrever alguma coisa aqui em conjunto. E ela falou, filha, escreve o que você quiser, mas termina com Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu olhei para ela e falei, quê? Falei, mãe, como é que nós vamos escrever grandes coisas fez o Senhor por nós? E ela olhou para mim e disse, o quê?
quem é seu Deus, minha filha. Essa não é uma teologia da prosperidade, não. É uma teologia da profundidade, que sabe louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Mais tarde, foi descoberto que não tinha metástase. Gente, minha última folha caiu, olha. É porque é para acabar, pastor. Foi descoberto que não tinha metástase. Ele passou por 6 meses de quimioterapia e foi curado daquele câncer. Mas se tivéssemos que viver tudo de novo, para eu ter aprendido o que eu aprendi naquela ocasião, valeria a pena. Minha mãe foi ministra de música no Barro Preto por 26 anos. Construiu um legado visível, maravilhoso, porque ela estabeleceu os coros graduados, ela criou a orquestra, ensinou cada um da orquestra, que hoje é do Barro Preto. Criou o Ministério das Artes, teatro, o que tem lá de arte. Tem dedos de Dona Tânia ali. E o ano passado a orquestra comemorou 30 anos de existência. E aí nós criamos um grupo de WhatsApp com todos aqueles que participaram desde o início. E as pessoas então foram honrando a vida dela. E daquele grupo inteiro de jovens e adolescentes que se tornaram adultos hoje, pouquíssimos viraram musicistas como ela. Pouquíssimos. Mas todos testemunhavam da vida dela, do impacto da vida dela, de oração, adoração e palavra sobre eles. Tânia, nunca mais eu esqueci, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, era a fala dela para todo o início nosso de cantata, quando a gente ia começar a preparar a cantata, ela falava. Tânia, eu nunca esqueci de quando a gente chegava para os ensaios, você já estava ajoelhada. Outros disseram, Tânia, eu nunca esqueci dos devocionais e como você ensinava a palavra de Deus. Ela era exímia no que fazia. Ela é exímia no que faz. Mas o que ficou da vida dela para aquelas pessoas, o legado que ela deixou, foi o legado invisível. Foi o que foi construído naqueles dias, em cima da cama, chorando com Deus. Aqui eu quero me dirigir a vocês, professores, educadores, pais, avós, responsáveis. Sabe, prédios são importantes e são lindos, mas deixa eu te contar, pastor, daqui a 10 anos, essa igreja vai ter 1000 membros. E nos 500 lugares não vai caber, e vai ter que vir outro para construir outro. Os programas de ensino religioso, os programas nossos, os nossos currículos e as nossas revistas são lindas. Mas sabe, vai vir outras. Os nossos acampamentos e as nossas festas e as nossas atividades metricamente planejadas para o bom funcionamento da educação. As nossas aulas, professores, lindas, didaticamente preparadas, elas são lindas. Mas são edifícios visíveis que Deus se agrada e Deus derrama favor e graça. Mas o que vai ficar na eternidade, o que é para essa igreja, para as gerações futuras, é o que nós vivemos nos 126 turbilhões para baixo. Nada adianta, de nada adianta construir para cima sem estar alicerçado na rocha. Termino aqui essa palavra sobre educação, sobre amor a Deus, sobre a vida de Davi, sobre construções. Orando, junto com o apóstolo Paulo, crendo, que daqui a 50 anos, quando falarem de vocês, da geração dos anos 2000, dos anos 2020, na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Lagoa Santa, possa se escrever, tendo eles servido ao propósito de Deus nessa geração. Agora estão na Jerusalém Celestial. Que Deus os abençoe nessa manhã. Podemos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para este tempo. Obrigada, Pai, porque a Tua boa mão de favor, de graça, de bondade, de misericórdia tem repousado sobre essa igreja, Pai, e nós podemos ver isso.
O Senhor tem despejado favor aqui, nós temos visto isso. Que lindo, Pai, que igreja estruturada, Senhor. Que planos lindos para o futuro. Que igreja linda está ficando. Ó Deus, mas que cada um aqui esteja edificando a igreja para baixo. A igreja invisível. O tempo contigo invisível, porque esse vai ser o legado para a eternidade. Pai, nos ajude. Nos chame, como o Senhor fala a Davi. O Senhor chamava Davi. Ao meu coração me ocorre, buscai ao Senhor. Era isso que ele dizia, Senhor, que a gente possa entender. Que ao nosso coração ocorre, buscai ao Senhor no silêncio, na intimidade, na invisibilidade. E que todos os nossos legados possam ser construídos ali. É isso que eu te peço hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém.